Hoje eu vou trazer uma máquina do tempo para vocês, porque nós estamos voltando nesse segundo para 2018. Em 2018 eu tinha 20 anos, tinha acabado de entrar na faculdade, era meu primeiro semestre, meus primeiros dias na graduação de Letras, Português na Universidade Federal da Paraíba. E logo que eu cheguei, eu fiquei completamente encantada por este homem mais velho, que era da minha turma. Ele tinha doutorado, ele tinha uma bagagem intelectual gigantesca. Enfim, eu fiquei encantada com ele, ele ficou encantado comigo. E em menos de um mês a gente já estava num relacionamento super sério. Esse relacionamento super sério parecia muito certo. Não sei se é essa palavra que eu queria usar, mas parecia muito real, parecia uma coisa que teria futuro. E a gente teve várias conversas sérias sobre várias coisas. Sendo que, como a gente tinha uma diferença de idade de 10 anos, e este era o meu primeiro relacionamento sério, tinha muita coisa que eu não sabia. Muitas coisas da vida, de experiência, de tudo que eu não sabia. E mais tarde eu me via ocultando detalhes negativos desse relacionamento para minhas amigas. Eu me via distanciando cada vez mais da minha família. Então, minha família queria me proteger desse relacionamento e eu só achava que eles não entendiam, elas, que minha família é basicamente mulheres, que elas não entendiam o tipo de relacionamento que era, porque era muito intenso. Eu fiquei completamente cega. Antigamente eu achava que eu amei esse homem, hoje eu sei que eu não amei esse homem. Porque eu fiquei presa num relacionamento tóxico, eu não conseguia sair. Eu queria sair, mas eu não conseguia sair. Não me fazia bem. Por várias vezes eu era manipulada, enganada. E era um relacionamento que estava me destruindo completamente. Eu não sei se vocês sabem isso, se eu já cheguei a comentar em algum momento, mas eu não sou o tipo de pessoa que chora. Não é porque eu queira me fazer de durona e que eu engulo as lágrimas, etc e tal. Eu só não choro. Tem que ser coisa muito extrema pra me levar às lágrimas. E o tempo inteiro que eu fiquei com esse homem, eu chorava quase todos os dias. E eu sempre fui assim, de não chorar. Eu vou chorar se alguém matar um cachorrinho no filme, mas eu não vou chorar, sei lá, se eu tiver perdido uma coisa muito grande, importante pra mim, se eu não tiver conseguido a vaga do emprego que eu queria, se alguma coisa grande tiver dado errado. Eu não sou o tipo de pessoa que chora. Eu sou o tipo de pessoa que quer resolver. Então, sou capricorniana. Então, pra eu estar num relacionamento que me fazia chorar todo santo dia, você pode já perceber que tem algo errado. Não vou dizer que o relacionamento foi mal do começo ao fim. Todo começo é bonito. Porém, demorou anos para processar certas coisas que aconteceram. E eu não tenho nada contra relacionamentos que a pessoa tem uma diferença de idade em relação a outra. Inclusive, até hoje eu tenho esses tipos de relacionamento, já tive outros tipos de relacionamento nessa natureza. Mas quando você é extremamente inexperiente, quando a outra pessoa já é bem mais experiente, a dinâmica de poder fica. Então, se você for engatar num desses, procure pessoas que estejam no nível parecido com o seu, nem muito inferior e nem muito superior. A gente tende a ir para o que é superior achando que vai acrescentar mais conhecimento. Eu achei isso, que eu ia sair com muito conhecimento desse relacionamento. Eu saí com conhecimento extremamente elevado em trauma. E então,
A gente passou um ano e alguns meses nesse relacionamento e eu tava decidida a terminar com ele. Eu ia terminar com ele, eu tinha o meu discurso, eu tinha tudo preparado. Aí ele me ligou na noite anterior ao encontro que eu combinei com ele que eu queria conversar. E falou várias coisas pra não deixar ele, que ele não ia aguentar ficar sem mim, etc e tal. Pra quando eu chegasse na casa dele no outro dia pra essa conversa, ele terminar comigo e de uma forma que ele trouxe à tona todas as inseguranças que ele sabia que eu tinha. Então ele não só me manipulou do começo ao meio, como ele me manipulou no fim também. E eu não conseguia parar de chorar, porque minha autoestima, meu orgulho tinha sido completamente detonado ali, naquele exato momento. E eu saí de um ambiente que ele tava para o outro quarto vazio da casa para chorar. E ele olhou assim para mim e disse que aquilo era extremamente desnecessário. Ele disse: "Você pode me dar um momento para eu me recuperar e voltar a conversar quando eu estiver um pouquinho melhor?" E eu fui chamada dramática, enfim. Então, quando esse relacionamento terminou, todo mundo ficou preocupado comigo, porque eu não lidei como um término normal, eu lidei como uma viciada que acabou de largar à força uma substância viciante, vamos dizer assim, para não ser censurada. E então eu não saía da cama, minhas amigas ficaram preocupadas, combinavam de coisas pra gente fazer, tiravam pra sair e tal, minha família ficou preocupada. Todo mundo ficou preocupado, querendo que eu fizesse terapia, etc e tal. Sendo que naquela época eu tava tentando terapia, eu tinha plano e tal, mas não tinha psicólogo disponível, enfim. Então eu resolvi que eu precisava sair daquela fossa, que aquele relacionamento não valia tudo que eu tava vivendo e sentindo. E resolvi fazer a coisa que eu sei melhor. Resolvi usar a escrita como forma de transmutar dor. Como é que eu fiz isso? Eu comecei a escrever cartas para esse homem. Mas eu não escrevi cartas xingando, detonando ele. Eu escrevi cartas falando tudo que eu queria ter dito em momentos que eu deixei passar. Por exemplo, quando ele falou certa coisa que me machucou e eu fiquei calada. Ou quando eu falei uma coisa que era uma verdade para mim e ele diminuiu. Então, eu comecei a escrever uma carta, estrutura de cartas. Realmente estruturas de carta mesmo. E eu tinha todo esse cenário. O cenário era que eu ia encontrar ele numa cafeteria e que eu ia falar aquelas coisas. Então, à medida que eu pensava no que eu falaria nesse cenário, eu escrevia. Minha família e minhas amigas não acharam que isso era uma coisa saudável. Para mais tarde eu descobri numa terapia com uma psicóloga que sim, isso era inclusive um mecanismo terapêutico que eu agi sem saber na época e eu comecei a transformar. E aquelas cartas, depois que eu terminei de escrever, eu senti que eu não tinha mais nada para falar. Eu voltei a sair da cama, voltei a usar maquiagem, voltei a me vestir bem, voltei a sair com mais ânimo, parei de chorar. Eu superei um relacionamento tóxico por meio da escrita. Então a escrita me salvou, a escrita me tirou da cama, a escrita me devolveu a vida, basicamente. E se você saiu de um relacionamento tóxico, ou nem precisa ser amoroso, você pode pensar com uma amiga, com a mãe, com o pai, com um familiar, realmente com ex. Eu recomendo muito essa prática. Você pode pegar um papel, você pode usar o computador, você pode usar o seu celular, a maneira que você achar mais adequada a você, e pensar em tudo que você gostaria de dizer. Se você quiser xingar, xinga. Se você quiser criar uma narrativa bonita, poética, vai lá. Mas escreve
as cartas até você achar que o silêncio chegou. Então, a voz daquela pessoa não tá mais ecoando na sua mente. É aí que funciona. Você pega as palavras tóxicas dela e bota no papel. E o pior é que aquelas palavras às vezes até viram coisas bonitas porque a gente transforma. Eu peguei as cartas e o que é que vocês acham que eu fiz? Eu criei um Instagram Bagunça das Memórias, de memórias. Eu coloquei essas cartas em forma de trechos, em forma de mini contos, em forma de poemas, em formas até de contos, mas elas estão lá. Vocês não vão achar nas postagens recentes, porque foi 2018, mas 2020, 2021, essas cartas estavam perdidas por lá. E se vocês procurarem, talvez vocês até consigam identificar isso. Então, eu recomendo muito que você use a escrita e essa abordagem das cartas para superar o que seja lá o que estiver acontecendo. Até a próxima.